E aí, gurizada? Professor André Del Mestre aqui, do IFSU Campus Charqueadas. Programação Estruturada em C é o curso que tu está assistindo. Mais um exercício de arquivos, tá? Vou resolver uma funçãozinha aqui para copiar um arquivo, tá? Então, o que tem de especial nessa funçãozinha é que tu vai estar trabalhando com dois ponteiros de arquivo simultaneamente. Vamos lá. Bom, essa função aqui tem três funções aqui que eu pretendo resolver em exercícios, né? Printar um arquivo, ela é útil para debug, mas vou tirar isso aqui daqui, não vou fazer. Copiar um arquivo. Então aqui está sendo passado o arquivo original e o novo arquivo, tá? Então um arquivo que vai existir e o novo arquivo. Esse arquivo original eu vou ler desse arquivo. E o novo arquivo eu vou escrever nesse novo arquivo, né, o conteúdo original, uma cópia, afinal, né? Então nessa aqui eu vou fazer somente utilizando as funções de abrir, fechar e ler e escrever. Para essa função em específico, eu vou utilizar o par fgetC e fputC. Por quê? Porque o fgetS e putS, como eu mostrei no vídeo de contar linhas, ele tem o perigo de eu perder ali uma informação no meio do caminho, né? Ele não quebra a linha bem certinho, enfim, eu prefiro fazer com fgetC e fputC que eu confio mais. E tem um comportamento mais esperado, assim, né? Mais comportado, vamos dizer assim. Então, vamos lá, né? Então, a primeira coisa é declarar os arquivos, são dois ponteiros de arquivo. Fazer isso com um ponteiro de arquivo só é possível? É, mas tu teria que botar todo o conteúdo de um arquivo dentro de um vetor e depois trazer de um vetor gigantesco para o outro arquivo. Eu não acho isso uma boa solução. Além de dar mais trabalho, ela não é uma boa solução. Então, eu vou abrir dois arquivos, vou trabalhar com esses dois arquivos e fechar os dois. Perfeitamente possível, tá? Então, é o F de leitura, vou botar aqui o fread e o fwrite. Eu vou ler de um e escrever no outro. Estou declarando aqui dois arquivos. A segunda parte é fazer o fopen, né? Então, vou aqui colar. Quem que eu vou abrir com o modo de leitura? O arquivo original, evidente. Então, aqui, o arquivo original. Esse, com modo de leitura. E novo arquivo com modo escrita. E vou deixar ambos lá dentro, tá? Bom, vou verificar se eu abrir os arquivos corretamente, tá? Então, se fread igual a nulo, ou vou botar tudo no mesmo if, tá? Fwrite igual a nulo, eu digo que vou copiar e colar de outras funções e eu vou abrir o arquivo. Neste caso aqui vou retornar 0 para erro e 1 para verdadeiro, para sucesso da função, tá? Poderia ser void, mas vou deixar assim. A função poderia retornar void. Bom, antes de fazer o enquanto, o while, eu vou colocar aqui o fclose de ambos, né, os arquivos. Fread, fwrite. Bom, então essa é a estrutura base, né? Tu tem que fazer isso aqui sempre antes de fazer qualquer coisa. Declarar, abrir, testar se tu conseguiu abrir e aí sim tu vem e faz alguma coisa. Depois tu fecha. Aí eu vou fazer aqui o enquanto, né? O while. E eu vou usar agora a função
fim de arquivo, né? End of file. De qual ponteiro de arquivo? Enquanto eu não cheguei no fim do arquivo de leitura, do arquivo original, o fread, então enquanto isso aqui não aconteceu, então eu faço o quê? Eu vou pegar um caractere apenas, que eu não declarei ainda, então vou declarar char ch, ponto e vírgula, um caractere, e vou ler com a função fgetC. De qual ponteiro de arquivo? Do arquivo de leitura, afinal de contas. Eu vou ler com getC e escrever fputC no outro arquivo. O que eu vou escrever? Eu vou escrever o caractere. Vou ver na demonstração se eu estou usando isso aqui certo, né? fputC, primeiro o caractere, depois o ponteiro de arquivo. O fgetC eu estou usando certo. Para isso que eu forneço os códigos também. Então, primeiro o caractere que eu vou escrever e depois o ponteiro de arquivo. Tá. Então eu vou ler de um arquivo e escrever no outro, simples assim, até acabar o arquivo de leitura, até chegar no fim desse arquivo. É só isso, tá? É só isso. Bom, vamos... Tá pronta a função, tá? A princípio. Vamos ver se eu consigo fazer essa cópia. Estou aqui no terminal agora. Eu tenho um arquivo 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou fazer uma cópia. Uma cópia do... Deixa eu ver o que tem no 2 aqui, que tá bonitinho, como se arqueadas. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma cópia do arquivo. De qual arquivo? Do 2. Para onde eu vou copiar? Aqui eu posso até mudar o endereço, né? Eu vou copiar para a mesma pasta onde está a aula, né? E aqui só para ficar compatível aqui com o retorno, né? Que eu retorno um int. Comentar aqui. Então, ó, vou copiar o arquivo 2 no arquivo cópia de 2, tá? Nessa ordem. Make prog. Null não foi declarado. Onde eu declaro? Ah, nossa. Que eu errei a digitação. Ok. Então, make prog de novo. Ponto barra prog. E aí a gente olha lá no diretório aula e vê que eu acabei de gerar aqui no dia 21 de dezembro uma cópia. Será que o arquivo está lá mesmo? Bom, vamos olhar, né? Então aqui vou abrir. Estou abrindo, tá? Não apareceu aí para ti, mas... veio um caractere especial aqui. Medonho. Que não deveria ter copiado, né? Isso aqui, vamos ter que tratar esse errinho aqui, né? Isso aqui não pode acontecer. Saco. Então, peguei fget, fputs. Eu vou fazer uns testes antes. Vou deixar esse arquivo aqui sem a última linha sobrando. Vamos ver. Ponto barra prog. Continua lá esse caractere maldito. Bueno, parei aqui para investigar o que estava dando bugzinho. Lembra que lá na demonstração do getC e putC eu usava o while construído desta forma? Opa, desta forma, com essa estrutura aqui, fazendo
a atribuição no char e testando com um fim de arquivo dentro do enquanto. Pois é. Então eu vim aqui no meu próprio programa, numa própria função, e adicionei esse teste. Se o caractere que está sendo lido não é o fim de arquivo, porque foi o que eu imaginei que estava acontecendo. Como só estava escrevendo um caractere aleatório no final, eu imaginei que ele estava inserindo inclusive o fim de arquivo. Então, para ficar bem certinho, eu adicionei esse if para não adicionar aquele caractere especial no final. Tá? Então veja, eu vou tirar, vou compilar, vou rodar o programa e o caractere especial vai estar lá, um bugzinho. Tá? Opa! Daqui, ó, umas quebras de linha. Vai aparecer aqui o fim de arquivo. Então, ó, rodei o programa, tá lá, esse caractere maldito. Aí eu adicionei esse testezinho aqui, né? Porque eu me liguei que no meu enquanto, apesar de estar testando aqui o fim de arquivo, ele pegava assim o end of file e inseria lá com um caractere. E isso não pode acontecer. Então eu adicionei esse if, tá? Vou aqui. Opa. Ih, deu problema aqui. Deu problema no meu terminal. Deixa eu sair. Ctrl Shift P. Saco. Pronto, consegui. Ponto barra prog. Ó, agora não tem mais bug. Certo? Então é isso aí, gurizada. O vídeo vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu resolvo mais um. Valeu.